Monolitos versus microserviços. Vamos ter esse bate-papo técnico. Eu quero trazer aqui um ponto de vista um pouco diferente do que geralmente trazido. Vídeos assim mais técnicos, mais profundos, geralmente flopam. Se você puder dar um like e um subscribe pra ajudar, ficaria feliz, né? Se você quiser ver mais desse vídeo. Se você não quiser ver, não dá like. Dá dislike, sei lá. Ao longo da última década, tá? A gente viu digamos assim, o pêndulo, né? E de um lado pro outro. A gente tinha que monolitos eram muito mais populares e ao longo da última década, microserviços foram sendo empurrados como a solução para tudo. Foi vendido como uma solução mágica que vai resolver todos os seus problemas. E a gente tá vendo o pêndulo agora voltar um pouco mais pro lado do monolito, né? Quem é que empurrou essa ideia de que microserviços vão solucionar tudo? Cara, pode ser um pouco teoria da conspiração? Pode. Mas foi as empresas da Feng. Você olha, abre lá o Netflix Engineering, adoro esse blog fantástico. Engineering Google, blog fantástico. Engineering at Uber, blog fantástico. Todos blogs excelentes, em que eles vão contar as peripécias de trabalhar numa Big Tech e os desafios de escalar um serviço para 3 bilhões de usuários. Por que a Feng fala sobre isso? Por que a Feng escreve artigos sobre isso? Por que as empresas Feng empurram tanto essas ideias complexas em nós devs de cabecinha pequena, né? É simples. Eles precisam contratar gente que entende de microserviços, porque existe uma necessidade real, gigantesca, de microserviços em Feng. Não tem como negar, se você olhar a arquitetura do Google. Quantos serviços tu acha que o Google tem? Pelo menos 1000, provavelmente bem mais. Então não é de se surpreender que as empresas Feng, né, as Magnificent Seven, gostariam muito, mas muito mesmo, que todas as empresas do mundo utilizassem microserviços, que isso facilita o processo de contratação deles, porque eles vão contratar devs que já entendem de microserviços. Outro motivo que pode ter empurrado esse pêndulo pra lá, Cloud Vendors, né? Qual é a graça de você... Deixa eu te mostrar um negocinho. Hetzner. Não sei o que, não sei o que. Hetzner, que tá em alemão, não tô entendendo direito, mas enfim. Cloud Server, 4,51 €. Managed Server, 40 €. De graça, né? Um servidor para uma empresa é de graça. Se a sua empresa tiver quantos usuários? 5.000 usuários? Provavelmente seu servidor vai custar 40 € mensais, você consegue rodar um servidor. Bom, faz aí a conta, né? 40 € mensal é um dinheiro que vale a pena? Vai ser relevante? Qual o custo desse servidor, né? Não sobra tanto lucro assim. De repente, a ideia dos Cloud Vendors é te vender mais servidores, mais complexidade, mais apetrechos e soluções para problemas que você talvez não tenha. Posto tudo isso, vamos falar sobre a parte técnica, certo? Tirando essa minha teoriazinha da conspiração de por que se falou tanto de microserviços na última década. Vamos começar pelas definições das definições, né? Eu devia ter começado o vídeo por aqui, mas enfim. O que é um monolito? É um serviço unificado. A gente vai ter uma aplicação e a gente vai ter que dentro dessa aplicação tá tudo lá. Todos os componentes estão unificados dentro dessa aplicação. Geralmente, tá? Vamos colocar aqui bem grande, tá? Geralmente, porque eu sei que existem exceções. Eu sei que não é isso que necessariamente define o monolito. Geralmente isso que vai se traduzir para uma única codebase, tá? E geralmente isso vai se traduzir para um único servidor. A não ser que seja serverless, né? Mas enfim, o modelo mental, o mapa mental de um único servidor, o mapa mental de um único serviço unificado. Monolito, então, caixona grande. Microserviços. O que são microserviços? É o contrário, né? Se no monolito o nosso app faz tudo, tem todas as responsabilidades, microserviços, se levadas à última potência, seria que cada serviço tem uma única responsabilidade, né? A questão de microserviço é que, eu nem gosto muito desse nome, tá? É que se a gente levar ele para a conclusão lógica do que é um microserviço, se a gente levar ele para a enésima potência, certo? Conclusão final, o último boss de microserviço seria que cada função é um serviço. Essa seria a conclusão final e lógica, mas, enfim, isso não faz o menor sentido. O que a gente vai geralmente ter é isso aqui de responsabilidades únicas e segregadas. Então você vai ter um serviço, por exemplo, responsável para lidar com users, user management, né? Você vai ter um serviço para pagamentos. Isso aqui, inclusive, é super comum, tá? Eu acho, podem me corrigir se eu estiver errado, eu acho que o microserviço mais comum é o microserviço que cuida de pagamentos. Já falei com algumas empresas que tem um microserviço específico para pagamentos. Mas enfim, você pode ter um microserviço que vai fazer toda a parte da IA, você pode ter um microserviço que vai fazer toda a parte das ordens, né? Cada um desses microserviços, e aqui de novo a gente vai ter que botar o geralmente, e a gente vai ver as exceções disso, é um serviço, uma codebase, um serviço, um servidor, um serviço, um banco de dados. Geralmente, você vai ter uma arquitetura que você vai ter aqui. O serviçozinho de user, né? Serviçozinho de user. O serviçozinho de user vai ter o seu próprio banco de dados de user, certo? Enfim, o serviço de pagamentos vai ter o banco de dados de pagamentos, etc, etc. Agora, eu coloquei geralmente aqui bem grande porque não necessariamente a gente tem um serviço, uma codebase. Geralmente, a gente vai optar por
isso aqui, tá? Para simplificar o nosso processo de deploy, para a gente não esbarrar um no outro, né? Para a gente não ter muitas coisas sendo mergeadas e complicar ali o CI/CD. Então, cada serviço vai ser sua própria aplicação, com seu próprio processo de deploy, com seu próprio CI/CD, seus próprios testes, suas próprias responsabilidades. Dado que cada serviço é o seu serviço, né? Supondo que eu tenha aqui um serviço de pagamentos, né? O que acontece quando o meu serviço de pagamentos precisa identificar se um usuário fez um pagamento ou não, né? Ele precisa saber dos usuários. É uma pergunta muito interessante, porque eu não posso simplesmente dar aqui, ó, import user from ... users, né? Não existe. Esse código não tá nem na mesma máquina. Esse import não funciona. Alternativamente, o que eu posso fazer? Posso olhar o banco de dados dos usuários. Teoricamente, em microserviços não é isso que se faz. Você não pode diretamente acessar o banco de dados de um usuário. Bom, nos resta uma única opção. O serviço de pagamentos vai chamar o serviço de usuários e o serviço de usuários vai retornar o usuário para o serviço de pagamentos. E isso daqui, como cada serviço é único, é uma entidade lógica diferente da outra, mesmo que eles estejam dentro do mesmo servidor, isso aqui não vai ser uma chamada de função, isso aqui vai ser comunicado através de um protocolo, geralmente um protocolo de rede. Então a gente vai estar fazendo network requests, a gente vai estar se comunicando tradicionalmente por HTTP mesmo, ou então por RPCs, certo? RPC sendo a solução mais moderninha e mais performática. Entendendo isso, entendendo esses conceitos, eu quero citar aqui uma entrevista com o Principal Engineer no DoorDash. DoorDash é uma empresa do iFood. Empresa do iFood, o que eu falei? Uma empresa tipo o iFood nos Estados Unidos. Essa entrevista aqui, ó. Microservices are technical debt, no canal NicheCode.io. Esse carinha aqui da capa, fantástica entrevista. Dessa entrevista, eu tirei um questionamento que ficou comigo desde que eu vi essa entrevista faz quase um ano. Ou será que faz mais de um ano? Não sei. Que a questão central em escolher um microserviço ao invés de um monolito deveria ser essa daqui. Essa que deveria ser a questão. Por que a gente vai optar por fazer um request através da network ao invés de uma chamada de função? Qual o benefício? O que a gente está buscando ao usar um protocolo de rede, ao invés de um simples import user from users e fazer uma chamada de função, certo? Esse aqui é o cerne da questão, esse aqui é o centro do questionamento. Esse deveria ser o motivo pelo qual a gente opta por microserviços. Guarda essa pergunta aqui, tá? Vamos pensar um pouco, vamos estender um pouco o nosso raciocínio e tentar chegar numa conclusão pra isso aqui. Monolitão é simples, né? Aqui eu vou ter user, aqui eu vou ter pagamento. Se eu quiser importar uma coisa de uma lib ou da outra, eu posso. Debugar um monolito não é muito difícil, deployar um monolito é fácil também. Quando o meu serviço de pagamentos quer pegar um usuário, tá ali, tá na mesma máquina. Aqui pode parecer simples, tá? Pode parecer que isso aqui é simples. Mas vem cá, e se eu te perguntar, bom, você já pensou que um serviço vai ter que autenticar? Tipo assim, todos esses requests, né, precisam ser autenticados. Você precisa ter que uma certa segurança aqui entre os serviços. Antes, na mesma codebase, o pagamento não precisa autenticar nada. Ele tá no mesmo servidor, certo? O servidor tá rodando o seu código. Aqui, via network, você não sabe quem é que tá fazendo o request, então tem que autenticar todos os requests. E se, de repente, né, o serviço do usuário, na verdade, se o que a gente quer fazer é isso daqui, ó, a gente quer fazer uma ordem, aí pra fazer uma ordem eu quero ver se essa ordem já foi paga, né? Então eu vou ter aqui que meu ordem vai ter que se comunicar com o serviço de pagamentos, o serviço de pagamentos vai ter que comunicar com o serviço de usuário, cada um desses requests vai adicionando complexidade, e vamos supor que você fez um request, né, o seu usuário aqui, final, fez um request pra cá, pro ordem, e ele recebeu de volta um quinhentão na cara, um erro de número 500. Cadê o erro? Como é que a gente debuga esse erro? A gente precisa pensar em Distributed Observability, coisa que é muito mais simples no monolito. A gente precisa pensar em Distributed Logging, né? Observabilidade e logging distribuídos, coisa que é muito mais simples. Cada um desses network requests vão demorar um certo tempo, né? Não é instantâneo. Um acesso de função dentro do próprio servidor efetivamente é instantâneo, para todos os propósitos práticos, certo? Network calls não são instantâneas, e o pior, se o serviço de ordem chama o serviço de pagamento tem que ir no banco de dados, voltar do banco de dados. Aí o serviço de pagamentos tem que chamar o usuário, o serviço do usuário tem que ir no banco de dados, voltar do banco de dados. Aí o serviço do usuário tem que retornar para o serviço de pagamentos, que vai retornar para o serviço de ordem. Se ficar devagar, como que eu descubro qual dessas partes é devagar? Ou então, talvez o conjunto delas, talvez todos esses requests aqui juntos, certo? Tornem essa aplicação devagar. E, além disso, criar um microserviço é mais difícil do zero. O que geralmente vai acontecer na maioria das empresas é que elas vão começar com um monolito e conforme surge a necessidade, ou conforme elas acham que surge a necessidade, elas vão migrar para um microserviço. Porque, criar um monolito, imagina, você vai criar o quê? 4, 5 repositórios do zero, você vai ter que criar autenticação entre esses serviços diferentes, você vai ter que lidar
lidar com um monte de coisa que você simplesmente não teria que lidar se você jogasse tudo no mesmo servidor, certo? Então, do zero, basicamente nenhum produto começa já sendo microserviços. Do zero, quase todo produto é um monolito, ele vai migrar para um microserviço conforme surgir necessidade. Agora, o ponto que eu quero analisar é o que vai causar essa migração. Por que eu tinha um serviço simples? Por que eu tinha um monolito aqui super simples que resolvia todos os meus problemas? E do nada, eu decidi, não, vamos adicionar uma camada de networking, vamos quebrar esse banco de dados em 15 bancos de dados diferentes pra gente ter 15 lugares diferentes que pode dar problema. Vamos ter que adicionar autenticação, cuidar de segurança, de muito mais coisas que a gente tinha que pensar antes. Complicar um monte nossa observabilidade. Provavelmente diminuir a velocidade, a experiência do usuário vai ser mais lenta, porque vai ter mais requests que vão ser feitos. Quem, em sã consciência, optaria por fazer isso daqui? E por que alguém optaria por fazer isso daqui? Bom, e eu já vou fazer essa investigação, tá? Se você chegou nesse ponto do vídeo e ainda tá me ouvindo falar sobre monolitos e microserviços, convenhamos que se você tá aqui, né, você tá pensando sobre essa decisão de transformar um monolito no microserviço, ou você tá bem avançado na carreira, ou você tá avançando rapidamente, muito provavelmente é um dos seus casos. O fato é que a nossa carreira é muito instável, e para balancear essa instabilidade a gente precisa ter segurança e pra conseguir dormir à noite, né? E eu acho importante a gente investir parte do nosso salário. Então, se você ganha um valor que te sobra algo para investir, né, digamos, uns R$ 4.500, ou de repente você mora com os pais e tem poucos gastos, eu vou te recomendar aprender a investir com a UVP, a maior escola de investimentos do Brasil. Antes de qualquer coisa, antes de você entrar aqui na UVP, você vai clicar aqui em Faça sua análise de perfil, vai ter um questionáriozinho para você responder que é super rápido, eu já respondi, e esse questionário vai servir para a UVP ver se é um produto que faz sentido para você ou não. Não faz sentido você, por exemplo, estar desempregado e estar querendo entrar numa escola de investimentos. Não é uma boa utilização do seu tempo e do seu dinheiro. Ao final, depois que você concluir todas as aulas da UVP, você vai estar 100% confortável em montar uma estratégia de investimentos e investir todos os meses sem medo. E né, sem perder a qualidade do seu sono, que é muito importante. E se você não tiver confortável em investir, certo? Cara, é muito fácil falar da UVP. Se você não se sentir 100% confortável em investir, tá? Não se sentir seguro para investir, eles vão devolver o teu dinheiro. É simples assim. Eles têm esse compromisso faz anos, então você vai concluir aqui essas 8 semanas e você vai estar 100% confortável em investir. Além disso, você também vai receber acesso à plataforma de investimentos exclusiva da UVP, que é a que eu uso, e vai ter acesso a esse cartãozinho Black sem anuidade, que te dá direito a sala VIP no aeroporto e cashback nas faturas. Clica no link, faz o questionáriozinho aqui, é bem rápido, e vem fazer parte da maior, e na minha opinião, a melhor escola de investimentos do Brasil. Agora, conforme o monolito de uma empresa vai crescendo, certo? Conforme ele vai crescendo, o que geralmente vai acontecer, o que geralmente vai causar essa mudança, é que as pessoas dentro da empresa vão tropeçar uma nas outras, certo? Imagina que você tem 50 devs fazendo commits aqui nessa codebase, certo? Nesse serviço. Aí você vai dar um merge na main, de repente causou um conflito porque outra pessoa estava mexendo no mesmo código, ou deu algum problema porque outra pessoa criou migrations no banco de dados e você também criou migrations no banco de dados, ou você vai ter um CI/CD que vai ficar deployando porque tem muito pull request sendo mergeado para main, você vai ter muitas versões, vai ser difícil identificar qual pull request que introduziu qual bug, e o fato de você ter 50 pessoas trabalhando na mesma codebase e parece que tá ficando uma macarronada gigantesca que ninguém consegue mais trabalhar, que o negócio cresceu tanto que ele tá o tempo todo deployando, o tempo todo quebrando, o tempo todo tá fazendo hotfix. A empresa pensa, bom, vamos quebrar isso daí, né? Quando a gente tinha um serviço pequeno, as coisas eram mais simples. Agora que a gente tem um serviço grande, a gente pode quebrar ele em 2 serviços pequenos, as coisas vão voltar a ser mais simples. E exatamente como Conway previu na Conway's Law, a lei de Conway, a arquitetura de um sistema vai refletir a estrutura do time que lida com ele. O que vai acontecer, o que possivelmente acontece na sua empresa, tá? Vai ser quebrado esse serviço aqui em 2, de início em 2, porque você provavelmente vai ter 2 squads. Um squad vai lidar aqui com a parte de usuários, ordens e sei lá o que. O outro squad aqui vai lidar com pagamentos, por exemplo. Então, 2 squads, 2 serviços, a arquitetura vai refletir a organização da sua empresa, que é uma organização que tem 2 squads. Você pode falar, pô, mas aqui a gente tem a tribo de front-end, né? A gente tem um squad só para front-end. E provavelmente a arquitetura do seu sistema vai refletir também esse squad de front-end. Provavelmente o front-end vai ser uma codebase separada, que tem um ciclo de deploy separado, e assim por diante. Conway prevê que a arquitetura de um sistema evolui com a organização da equipe. Loucura, né? Porque a gente pensa que a arquitetura do sistema é algo puramente técnico, mas na verdade ela está refletindo a equipe que trabalhou naquele sistema. Agora, essa quebra aqui, certo? Essa quebra lógica que a gente fez simplesmente porque o serviço cresceu muito. É geralmente o que as empresas fazem, tá? Pura e simplesmente o serviço cresceu, eu não consigo mais lidar com isso, eu vou quebrar em serviços menores. Existiu um problema que requereu que a gente usasse network requests ao invés de chamadas de função?
Não. A gente quebrou o nosso monolito em microserviços para refletir a nossa organização e resolver o problema de bagunça, resolver o problema de gambiarra. A solução técnica de comunicação via RPCs não foi algo necessário para a nossa aplicação. A nossa aplicação não precisava ter uma comunicação via RPCs. Ela estava, na verdade, funcionando muito bem, estando tudo no mesmo servidor. O problema é que a gente não conseguia organizar os deploys disso aqui. O problema é que a gente não conseguia organizar os pull requests. O problema é que a gente não conseguiu fazer as migrations do banco de dados funcionar. Tipo, a gente começou a tropeçar um no outro e não conseguiu mais saber o que era o que. Nunca foi um problema de network requests ou de CPU load, etc. Agora, eu peguei um caso específico, tá? Imagina o seguinte. Imagina que você tem a sua aplicação aqui, que tem 95% dos endpoints, e isso aqui, sei lá, gasta 100 unidades de processamento. Agora, 5% dos seus outros endpoints gastam 3 milhões de unidades de processamento, de modo que você precisa escalar a máquina muito, você precisa de uma máquina muito maior. Aqui pode fazer sentido uma quebra de máquina, como a gente tem naturezas de escala completamente diferentes na necessidade de CPU de cada uma dessas aplicações, a gente poderia quebrar, e eu consigo te dizer até um caso real em que isso acontece, sem citar nomes de empresas. A gente pode ter um serviço de IA aqui. O serviço de IA é muito intensivo em termos de GPU, então você precisa de um servidor muito parrudo para rodar modelos de LLM, e os outros endpoints que utilizam dessa IA podem fazer network requests para essa outra máquina que roda várias LLMs, ou esse cluster de máquina que roda várias LLMs, entendeu? A gente consegue escalar a nossa IA independentemente dos nossos outros endpoints. A gente consegue que o hardware da IA seja um hardware diferente do hardware que roda o resto do serviço. Então, nesse caso, existe sim um motivo técnico para que IA seja um serviço diferente, deployado numa máquina diferente com hardware específico para atender necessidades diferentes. Foi esse caso do exemplo que eu dei? Não foi esse caso do exemplo que eu dei. Esse mismatch de infra que é comum. Você também tem por exemplo, vamos supor, ignora a IA, tá? Vamos supor que a gente tem 95% dos endpoints que tem um fluxo constante de usuários e alguns endpoints que tem um spike muito grande, tem uma alta de tráfego muito grande. De repente a gente vai querer que esses serviços aqui ficam em lambdas e o resto rode numa máquina, num servidor normal, entendeu? Existem motivos técnicos de hardware para a gente separar as máquinas em que os nossos serviços estão rodando. A pergunta que não quer calar, a pergunta que a gente vai deixar esse vídeo com é: a lei de Conway, ela é 100% implacável? Conforme o meu time cresce, o meu serviço vai ser quebrado em outros microserviços? Porque o que eu quero levantar aqui é pura e simplesmente qual que é a necessidade real de quebrar esses serviços menores, certo? Que na minha experiência, microserviço é muito difícil de fazer ele lidar da forma correta, é muita complexidade. Essa ideia aqui de que cada serviço vai ter seu próprio banco de dados, cara, eu vou falar uma heresia aqui, tá? Só que é loucura. Isso aqui, se levado à última potência, é insanidade, na minha visão, que não faz sentido para 99% das empresas. Talvez faça sentido para um Google, para um Facebook, que tem 3 bilhões de usuários, mas agora, se sua empresa não atende a conferência de Davos, ela provavelmente não tem essa necessidade. Então, nota, eu sou extremamente contra o uso de microserviços sem necessidade, e eu quero que, quando você pensar em transformar um monolito num microserviço, não tô falando que não é pra fazer, tá? Não tô falando que a lei de Conway não vai te pegar, provavelmente vai, mas eu quero que você pense qual o problema real aqui. Qual o problema real que a gente esbarrou no nosso monolito que não pode ser resolvido dentro do próprio monolito, certo? O problema é um problema de load, de número de requests, a sua máquina não aguenta tantos requests? Bom, se esse é o problema, a solução não é microserviço, a solução é um load balancer que distribui isso através de várias máquinas. Certo, um load balancer seria um cluster, você não precisa de microserviço. Você pode ter o mesmo serviço, o mesmo software rodando em 2, 3 máquinas diferentes. Problema resolvido. Seu problema é que um deploy tropeça no outro, as equipes tropeçam no outro, o deploy ficou complicado, o CI/CD ficou complicado, os merges, os pull requests ficaram complicados. De repente é pesquisar quais soluções existem nesse sentido, certo? Você precisa deployar tudo sempre. Se você trocar uma única linha de código, você realmente precisa deployar tudo? Precisa trocar absolutamente tudo? Talvez, mas isso não é verdade em todas as linguagens, em todos os contextos. De repente tem uma solução aqui. Ah, mas tá deployando demais. De repente a gente faz uma versão por dia, certo? Você não precisa deployar sempre que for mergeado na main. Você pode ter que no final de cada dia é criado ali uma versão, sua versão deployada 1 ou 2 vezes por dia. Ah, mas isso aí criou o problema que é difícil identificar qual versão introduziu qual bug. O que me leva a entender que existe um certo problema de observabilidade. Não é pra ser tão difícil assim identificar o que introduziu um bug. Ah, o problema é que conflito nos merges, certo? É muito difícil dar merge, preciso ficar resolvendo conflito o tempo todo. Cara, será que sua empresa não é só desorganizada? Será que você não tem muitos devs trabalhando na mesma coisa no mesmo tempo? Talvez seja só desorganização mesmo. Ou talvez
Ao invés de criar um novo serviço, você pode criar uma lib e importar essa lib, certo? De repente, você não tem um serviço que precisa ser criado. De repente, você pode criar uma lib, abstrair todo o código para uma lib, deixar alguns devs da empresa cuidando dessa lib, e essa lib é importada como uma dependência utilizada. Não tem nenhum problema. Você pode resolver vários desses problemas transformando algo em uma lib. Cada um desses problemas aqui, individualmente, tem ou pode ter uma solução que não é microserviços. Eu quero que você pense com bastante carinho, antes de usar microserviço, se alguma dessas coisas aqui não vai resolver o teu problema, que eu te garanto que vai ser menos dor de cabeça do que migrar para microserviços. Para mim, minha opinião, microserviços é a última opção. Agora, fato é que provavelmente vai chegar algum momento em que não é uma dessas coisas aqui que vai te causar migrar para um microserviço. São todas elas juntas. Quando chegar nesse momento, aí eu acho que eu vou ter que dar o braço a torcer e falar que é hora de começar a pensar em quebrar esse serviço em outros vários serviços. E aqui, foi um vídeo exaustivo? Não. A gente tá no raso do raso, a gente tá na superfície da superfície, a gente nem colocou o pé na água ainda, tá? Existem livros e mais livros e mais livros e artigos escritos em cima desse tópico. Seria quase uma piada eu tentar argumentar que eu exauri o tópico aqui, né? A gente nem começou a falar disso, mas eu queria levantar meus pontos, certo? Levantar essas opiniões aqui, fazer você pensar sobre essa pergunta. Por que a gente opta por fazer network requests ao invés de function calls? Fazer você, de repente, mostrar pro seu tech lead, pro seu CTO, que tá pensando em criar microserviços, perguntar se ele já pensou nisso aqui. Se ele já pensou na dor de cabeça que vai ser observabilidade distribuída, autenticar os requests entre um serviço e outro, o tempo de resposta que vai demorar mais. E se ele já pensou sobre tudo isso, será que vale a pena? Será que não tem outra solução mais simples? Enfim, a discussão tá levantada, tá? Se você quiser que eu aprofunde mais nesse tipo de tópico que é um pouco menos vendável, é um pouco menos algoritmicamente apreciado pelo YouTube, manda aí nos comentários. Algo que eu posso trazer de legal é algumas das arquiteturas dos serviços que eu já trabalhei no passado, né? Das stacks que eu usei, de repente até como eu tomo as decisões atualmente na stack que a gente trabalha na empresa que eu trabalho. Quais considerações são feitas nesse sentido, né? Por que a gente optou por deployar de maneira X e não de maneira Y? Por que a gente arquitetou o serviço de maneira X e não Z? Por que eu escolhi sim um monolitão aqui da massa ao invés de microserviço? Acho que isso já tá explicado, né? Acho que meu ponto de vista aqui tá bem demonstrado já. Por que eu optei por tal linguagem? Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Discorda de mim, deixa um comentário. Me explica aí o que eu tô fazendo de errado em microserviço e como microserviço é fácil. Daqui 5 meses volto aqui e me diz se ainda acha microserviços fácil.